Bom, pessoal, vamos começar? Pessoal, tem algumas pessoas que ainda estão chegando, né? Que estão entrando. Final de ano, né? Todo mundo fica um pouquinho mais complicado com prazo, com horário, com uma série de coisas a fazer, mas até para a gente conseguir cumprir aí o nosso horário, por respeito a vocês que já estão aqui, e principalmente para a gente conseguir cumprir com todo o conteúdo, né? Com todo o conteúdo programático, a gente já vai começar aí, começar antecipadamente. Eu só vou esconder aqui os controles, perfeito. Legal. Bom, vamos começar a falar um pouquinho a respeito, né, do tema de hoje. O webinar, o tema principal aqui é a manufatura aditiva de peças para uso final. Então, esse é o intuito dessa apresentação. A manufatura aditiva, a gente sabe que tem dezenas, centenas de outras aplicações, né, mas a gente resolveu focar nessa apresentação justamente para colocar um pouquinho, né, do que é possível ser feito, quais cuidados a serem tomados, né, de uma maneira muito mais ampla do que somente técnica. Tá? Então, acho que tem alguns aspectos técnicos nessa apresentação, mas se a gente for entrar num aspecto muito aprofundado, esses 45 minutos aqui da apresentação, eles não seriam suficientes para mostrar tudo isso. Então, vamos falar rapidamente a respeito da manufatura aditiva. Eu sempre me esqueço, então eu gosto de colocar esse slide na frente, né? Meu nome é Vitor. Em algumas apresentações, às vezes o nome não aparece tanto, tal, mas eu acho que é importante. Eu sou o dono da LWT Sistemas, eu sou responsável pela empresa como um todo. Eu sou um engenheiro, eu sou apaixonado por tecnologia na área de engenharia, trabalho com isso desde que eu acho que na barriga da minha mãe eu já pensava como é que funcionavam os softwares de CAD, 3D e impressoras 3D. Sempre gostei de tecnologia, sou uma pessoa extremamente acessível, então quem quiser entrar em contato comigo, precisar de alguma dica, precisar de alguma coisa, às vezes eu demoro a responder, porque sou uma pessoa enrolada, mas sou uma pessoa extremamente disponível. Então, fiquem à vontade para ter meu contato. Me procurem no LinkedIn também, Vitor Hugo Jacob, LWT Sistemas, vocês vão me encontrar também. A gente posta muita coisa, então fiquem à vontade. Só rapidamente quem é LWT Sistemas, talvez alguns de vocês já conheçam LWT Sistemas, mas além da parte de impressoras 3D, nós temos outras soluções dentro do nosso portfólio, CATIA, SolidWorks, ferramentas da SoSystems, 3D Experience, que eu acredito que seja hoje o que nós temos de mais avançado na área de gestão de engenharia, gestão de manufatura, gestão de processos. Nós somos parceiros da Stratas e da Ultimaker para a manufatura aditiva e Materialize, também que é um software focado nesse universo de manufatura aditiva, e somos parceiros da SolidCAM também para comercialização de soluções para usinagem, 5 eixos, Swiss Type, toda essa parte de usinagem, nós também somos parceiros. Rapidamente aqui para falar um pouco, né? Eu gosto de mostrar esse gráfico. Acho que todas as apresentações que eu faço tem esse gráfico, e quem já viu uma apresentação minha anteriormente, com certeza já viu esse gráfico, porque eu gosto de colocar isso também como uma forma, né, de dizer o que nós vamos falar aqui agora. Né? Então, é importante, e até para contextualizar, para colocar o que é a manufatura aditiva dentro do contexto de indústria, do contexto de fábrica, do contexto de engenharia. Então, isso é muito importante. Esse é um gráfico que mostra basicamente o que a Gartner faz, me desculpa, é um gráfico da Gartner. A Gartner é um órgão neutro que analisa tecnologias, né, diferentes tecnologias, em que status cada uma dessas tecnologias está, em que maturidade cada uma dessas tecnologias está, e divulga gráficos, relatórios, etc., para o mercado, para que a gente possa usar isso como referência para comparar diferentes tecnologias e diferentes players, né, de mercado. Esse gráfico é um gráfico que se chama Hype Cycle, ele mostra a maturidade de determinadas tecnologias ao longo do tempo. Então você tem ali do lado esquerdo o pico das expectativas infladas, aquele momento em que quando se cria uma nova tecnologia, acredita-se que todos os problemas serão resolvidos. Aí você percebe que não é bem assim, né? A tecnologia não é tão nossa, maravilhosa, incrível, e aí vem o vale da desilusão. E logo depois tem ali o platô da produtividade, que é a maturidade, né? A maturidade de uma determinada tecnologia ou de determinadas aplicações. Vamos fazer uma comparação antes de falar da manufatura aditiva, né? Se a gente olha a inteligência artificial, eu tenho 50 anos de idade, eu já vi a inteligência artificial aparecer
e desaparecer várias vezes ao longo aí dos últimos 50 anos, desde que eu era uma criança até os dias de hoje. Ela vem amadurecendo, mas ela vem com vários saltos, né? Fala, poxa, mas agora a gente não vai mais existir advogados, médicos e engenheiros. Aí a gente percebe que, peraí, não é bem assim, né? A gente vai distribuir um pouco mais, vai ter algumas aplicações. Hoje, dificilmente, quando você fala com um chatbot, né, um robozinho na internet, é um ser humano. Normalmente é uma inteligência artificial. Para quem é correntista do Bradesco, tem a Bia, né? Que é Bradesco Inteligência Artificial, é o nome que eles deram, né, para atendente. Então, a gente começa a perceber, sim, tem várias aplicações. Né? Hoje a gente é muito mais assertivo com muita coisa. Sim, está evoluindo, mas ainda não é aquilo que a gente acredita. Então, passa por isso várias vezes. O que eu vou falar aqui hoje é a respeito da manufatura aditiva para impressão de peças finais. É você imprimir alguma coisa que você vai usar lá em campo, lá na fábrica, lá na máquina, lá no carro, lá no trem, lá na sua casa. Então é algo que realmente com a qualidade suficiente, com a maturidade suficiente. Então, sim, tem coisas da impressão 3D que estão ali, impressão 4D, nanoimpressão, impressão de medicamentos, que ainda são ideias, são planos. Muito do que a gente viu também, quem está um pouco mais tempo, eu vou imprimir coisas na minha casa, não é bem assim ainda, na verdade. Então, é aquela desilusão do tipo, poxa, não emplacou. Mas a gente já está falando de impressão 3D, por exemplo, na área aeroespacial, na área automotiva, na área médica, né? Eu acho que muitas próteses hoje, órteses, próteses, elas já são impressas. Tem muitos estudos e muita coisa positiva. Então, entendam, né? Tem muito mais coisas ou aplicações, né, para a manufatura aditiva, é um universo enorme, mas a gente vai falar aqui de um que já tem uma maturidade muito grande. Entendam, manufatura aditiva é sempre uma inovação, ainda é entendido como um processo de inovação. Né? Então, todas as empresas que a gente visita, é rara a empresa que já internalizou a manufatura aditiva já como sendo parte do seu processo produtivo. Conheço talvez a Embraer, talvez algumas empresas hoje já têm. Então, entendam que é uma mudança profunda baseado naquele sempre tripé que todo mundo fala, né? Os 3Ps, né? Um tripé, que são processos, pessoas e produtos que têm que mudar. Por ser um processo de inovação, a resiliência é muito importante, porque não adianta chegar e falar, vamos propor, e logo de primeira vai dar certo. Não, a gente percebe que é um processo, existe uma resistência muito grande por parte das empresas em entender que a manufatura aditiva tem a qualidade suficiente para poder ser aplicada da maneira com que a gente está propondo. Tá? Então, entendam, não é um processo fácil, não é um processo relativamente tranquilo, é um processo trabalhoso e é considerado ainda um processo de inovação. Outro ponto que a gente considera importante. Então, antes de falar realmente da manufatura, eu vou colocar alguns pontos. A manufatura aditiva, ela requer que você repense o 3D. Muitas das vezes, existem reprojetos. Então, quando você tem uma peça projetada para injeção plástica, talvez ela tenha que ser repensada para o processo de manufatura aditiva. Então, essa é uma outra coisa que eu gosto sempre de colocar. Inclusive, eu até vou voltar aqui para o slide anterior. Eu fiz um webinar há uns meses, aproximadamente, justamente aprofundando um pouco mais em como começar com a manufatura aditiva dentro da empresa. Essa apresentação todos vocês vão receber posteriormente, tá? Vocês que estiveram aqui presentes. E eu pediria que vocês quiserem, eu acho que é muito importante assistir este webinar que eu fiz, justamente falando a respeito de implementação. Tá? Então, ele aprofunda um pouco mais. Então, voltando, 3D, extremamente importante no processo de implementação da manufatura aditiva. Com a manufatura aditiva, você consegue ir além, você consegue criar geometrias extremamente orgânicas e complexas para certos projetos, o que limita nos processos convencionais. Então, esse é um ponto importante, que é o Design for Additive Manufacturing. A gente vai fazer um webinar específico para tratar deste assunto, mas é mudar, é pensar
a peça, levando em consideração a manufatura aditiva. Outro conceito que eu gosto de colocar, que a gente chama, que eu vou falar aqui algumas vezes, é esse manufatura digital direta, que é o DDM. É eu imprimir alguma coisa com a qualidade suficiente para que eu possa utilizar diretamente na minha aplicação final, ok? Então, este é o DDM, né, é um conceito, e é isso que a gente vai falar nessa apresentação. Existe outro ponto bastante importante, e eu não sei quantos de vocês são da indústria automotiva, né? A indústria automotiva já passou por esse processo, tem passado por esse processo nos últimos anos. Então, que eram peças que originalmente eram feitas em plástico, perdão, eram feitas em metal e que hoje são impressas. Então, muitos de vocês talvez não saibam, mas, por exemplo, a tampa traseira de alguns carros ela não é de metal, ela já é de um termoplástico. O capô, para alguns carros, já é de plástico. Então tem muita peça que aparentemente ela é de metal, mas ela foi transformada para plástico. E existe um movimento na indústria de fazer isso de uma maneira muito grande, né, muito rápida. Por quê? Porque antigamente os processos, o único processo disponível para criar peças plásticas era o processo de injeção. Então era um primeiro ponto, porque não dava para usinar, não dava para fazer algumas coisas. Então, quando você precisava de uma pequena quantidade de peças, o melhor processo de manufatura era o usinado. Então, naturalmente, muitas das peças foram criadas ou nasceram de metal justamente por causa da limitação no processo e não pela necessidade de serem metal. Então, esse é um ponto hoje bastante importante e que vem crescendo. O mercado, como eu disse agora há pouco, o mercado automotivo já andou muito com isso e a gente entende e vem percebido que isso vai crescer muito mais nos próximos anos. Outro ponto importante que quem já trabalhou com manufatura aditiva, principalmente FDM, de filamento, sabe que é um aspecto importante, que é a isotropia ou anisotropia. É a propriedade que o material tem, né, a peça, na verdade, tem, ou o material, ou solo, não importa, mas é uma propriedade física que ela determina que em diferentes direções se tem diferentes propriedades mecânicas de resistência. Né? Eu vou dar um exemplo que a gente está muito acostumado. Né? O concreto, por exemplo, ele tem uma resistência à compressão muito grande e uma resistência péssima à tração, à torção, a outros movimentos. Por isso que se costuma usar pedra para fazer concreto, metal para fazer vigas, né? Para poder colocar. Então, para quem está acostumado, sabe que esse é um aspecto importante na manufatura aditiva também. E um limitante muito grande, dependendo da tecnologia, né, também um limitante muito grande. Para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é uma imagem, vocês vão ver essa imagem umas 2, 3 vezes, mas eu queria talvez me atentar um pouco mais aqui agora, mas nas próximas vezes vocês vão ver meio que só para passando realmente. O que eu enxergo nesse slide aqui fica muito claro. Né? Hoje nós temos várias verticais, vários processos de manufatura aditiva diferentes. Né? Quem já teve contato, já viu resina, já viu pó, laser, várias tecnologias diferentes. Cada uma dessas tecnologias tem os seus fabricantes. Né? Então, se vocês olharem lá no final desse slide, ali na parte de baixo, cada linha branca daquela, por exemplo, é um fabricante diferente de uma determinada tecnologia. Então, escolher qual a melhor tecnologia e escolher qual é o melhor fabricante na minha visão, é um aspecto extremamente complexo e extremamente importante. Então, não é a impressão 3D em si lá o problema. Sim, temos que tomar cuidado com em 3D, o 3D é importante, sim, temos que tomar alguns cuidados, mas esse slide, escolher qual a melhor tecnologia, escolher qual o melhor fabricante, na minha visão, é hoje o aspecto mais complexo e mais complicado. E por este motivo você anda muito na indústria e vê, a manufatura aditiva não funciona, a manufatura aditiva é muito cara, a manufatura aditiva é muito complicada. Por quê? Porque depende muito da aplicação, depende muito de como você vai usar e a escolha ela é extremamente importante, ok? A mesma coisa vale para materiais. Então a gente está falando uma coisa é tecnologia, né? A outra coisa a gente está falando de materiais. Também é um ponto bastante importante que também tem que ser levado em consideração, né? Que também tem que ser
enxergado, né? Eu fui num cliente uma vez que o cliente falou, não, eu comprei essa impressora imprime em 20 materiais diferentes. Eu falei, legal, tal, como é que você, o que você imprime, né? Eu imprimo em ABS. Peraí, você tem uma impressora que imprime em 20 materiais, mas você imprime só em ABS. Então, entender. Eu também já fui num cliente que comprou uma impressora caríssima, enorme, né? E aí eu perguntei para ele, tá, mas qual a porcentagem de vezes você imprime neste tamanho? Eu falei, eu nunca imprimi neste tamanho, sempre imprimo peças pequenas. Então, por isso que eu falei, a escolha da tecnologia, da impressora, do material, ela é extremamente importante e determina muitas vezes o sucesso de uma implementação. Voltando aqui né? Outra coisa também, aplicação. Manufatura aditiva tem uma aplicabilidade enorme. Né? Ela vai ela tem, eu já vi centenas, a gente anda muito no mercado, eu já vi centenas de aplicações diferentes para a manufatura aditiva. Eu acho uma coisa extremamente incrível, né, extremamente versátil e que eu acredito que seja hoje talvez a ferramenta que maior flexibilidade entrega dentro dos processos de manufatura. Então, também pensar o mundo é muito legal, mas a restringir também aplicações também é muito importante. Comprar uma impressora pensando em 20 diferentes aplicações é uma estratégia, mas quando você consegue focar numa determinada aplicação, fica muito mais tranquilo. Legal? Mostrando algumas aplicações rapidamente aqui da manufatura aditiva para a indústria, que é prototipagem, que é muito comum, forma, montagem em função, ou em inglês FFF, né? Form, Function and Fit, são os 3 formas. Peças para uso final, que é o que nós vamos falar agora ali, agora mais alguns slides. Toda a parte de jigs and fixtures, dispositivos, manutenção de equipamentos, pinças para robô, ferramentas de injeção plástica, moldes, cavidades, vacuum form, muita coisa, tem muita aplicação. Então, hoje aqui a gente vai focar especificamente peças para uso final. Ok? Essa é a minha principal preocupação. Tá, e por que a gente precisa pensar nisso? Né? Quem já enfrentou isso no seu dia a dia, né? Eu gosto desse gráfico, eu tentei achar esse mesmo gráfico em português e acabei não achando, acabei reaproveitando, né? Sabe o quão complicado é você trabalhar em cima de alguns conceitos de customização em massa? Quer dizer, você produzir peças em baixa quantidade. Eu vou dar mais alguns exemplos aí nos próximos slides, mas eu quis colocar esse de customização em massa para a gente fazer uma pequena introdução. Por quê? Porque normalmente, quando você começa a entrar num processo de customização em massa, você começa a entrar numa seara, num ponto que eu considero extremamente importante, que é o preço do seu produto final. Alguns mercados pagam por este preço. Né? Então, eu coloquei ali joias, roupas, alguns grifes. Por exemplo, né, você ter uma customização, algo que seja seu, seja exclusivo, seja só para você, muita gente paga por esse preço. Por que se paga isso mais caro? Porque o custo de produção ele é elevado. Então você imagina, por exemplo, você fazer uma joia para o Vitor. Então o Vitor vai determinar as especificações, o Vitor vai determinar o que ele gostaria, o Vitor vai determinar o que ele quer, e a empresa que fizer isso, né, a joalheria, né, que fizer isso, ela vai fazer baseado na minha escolha. Então ela vai manufaturar algo único. Então, isso é muito importante. Aí quando você começa a falar, poxa, mas isso vale para joia, vale para algumas coisas específicas, não vale para o dia a dia, para o mercado. Não é bem assim. A gente está começando a perceber que está começando a chegar cada vez mais perto do dia a dia a customização em massa. Lógico, não é. Você não entra hoje num supermercado e compra um processador de alimentos customizado para a sua demanda. Mas você hoje entra por exemplo, numa agência de automóveis e já compra um carro com alguns aspectos muito maiores do que se comprava no passado. Hoje em dia você já compra um carro escolhendo uma série de itens e não mais somente 3, né? Porque antigamente tinha aquele modelo pintura metalizada, kit de conforto que eles chamavam lá, que é ar-condicionado, não sei o quê, e só.
Então, hoje você tem uma aplicação muito maior. E alguns mercados parecem que a gente tem né, uma produção muito seriada, mas não é verdade. Eu coloco aqui dois deles, né, que é o mercado de ônibus. Não sei se vocês sabem, cada ônibus tem uma configuração diferente. Né? Caminhões, alguns caminhões mais específicos, também cada caminhão segue uma diferença. O cara pode trocar câmbio, o cara pode trocar tamanho de cabine, o cara pode trocar conforto de cabine, o cara pode trocar uma série de coisas. Né? Avião, a mesma coisa. Cada avião é único. Existem hoje muitos equipamentos, máquinas e equipamentos. Talvez muitos de vocês trabalhem no segmento de equipamentos industriais, onde cada máquina atende uma demanda específica de algum cliente. A gente não está mais falando de serialização, a gente está falando de customização em massa, de unicidade. Tá? Então, esse é um aspecto muito importante. E o aspecto mais preocupante nisso é o aspecto custo. Por quê? Porque para produzir dessa maneira, o custo acaba sendo muitas vezes proibitivo. Então, é uma das aplicações. Uma outra aplicação que eu considero de extrema importância é a manufatura de pequenos lotes. Né? Então, quando você fala pequenos lotes, a gente tem alguns mercados, mesmo no mercado automotivo, por exemplo, o mercado agrícola, ele tem a quantidade de equipamentos produzidos anualmente é baixa. Então, uma colheitadeira, não são milhares de colheitadeiras, são dezenas de colheitadeiras, ou centenas, uma quantidade muito pequena. No mercado de defesa, por exemplo, a gente até tem uma serialização, mas sempre com limites muito pequenos. Então, se a gente começar a enxergar dentro do mercado de uma maneira geral, a gente começa a enxergar um mercado muito grande, onde existe a demanda e a necessidade de pequenos lotes, mesmo sendo uma produção seriada, mas é uma produção seriada pequena, não muito grande. Eu disse o exemplo do agronegócio, é um dos exemplos. Mercado de reposição. É muito comum quem trabalha nesse mercado onde precisa repor alguma coisa, depois de 2, 3 anos, por exemplo, precisar de um pequeno lote de 200, 300 peças e falar, puxa vida, agora eu tenho que desenterrar a ferramenta, desenterrar processo de injeção plástica, desenterrar, e aí você vai buscar a ferramenta, acha a ferramenta, às vezes, oxidada, danificada, faltando partes, para um equipamento, para poder fazer de novo uma série. Às vezes descobre que essa ferramenta nem existe mais, ela está hoje com um fornecedor, estava na época com um fornecedor, e esse fornecedor já não tem mais, então faliu ou não existe mais. Então entendam, né? A gente tem várias aplicações de lotes pequenos no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que quem trabalha na indústria já viveu isso. Puxa vida, como é que nós vamos resolver esse problema agora? Né? Então, está aí uma outra aplicação para pequenos lotes, e uma outra que é para lotes individuais, né? Para uma peça, 2 peças, para uma pequena quantidade de peças. A gente vem fazendo um trabalho muito grande com o pessoal perdão, vem fazendo um trabalho muito grande com o pessoal de manutenção. O pessoal de manutenção sofre muito, 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 muito quando existe a quebra de determinadas peças, e essas peças elas são ou únicas, porque muitas dessas máquinas elas foram projetadas no passado, eventualmente compradas e já estão em produção há mais de 10 anos, então ela já não tem mais peças de reposição disponível. Há muitos casos, por exemplo, onde peças que um conjunto inteiro não é vendido, perdão, dentro de por exemplo, um motor, partes do motor não são vendidas individualmente. Então, para você eventualmente substituir uma ventoinha, você tem que comprar um motor inteiro. Então, você tem um lance de estoque. Puxa, tem um estoque enorme disponível para peças que eu nunca mais vou usar. Então, também existe hoje uma linha de trabalho extremamente importante, aonde a gente está falando de peças únicas, tá? Peças uma unidade ou 2 unidades. Então, 3 principais mercados, 3 principais linhas que eu acabei de colocar. Então, foi a customização em massa, que é algo que vai sendo produzido ao longo do tempo de forma customizada. Tem uma segunda linha, que são pequenos lotes para substituir, ou realmente pequenas produções, pequenos produtos que eu produzo, mesmo de maneira seriada e não customizada, mas em baixa quantidade, e produtos que já saíram de linha. Então, essa é uma segunda linha de trabalho.
Uma terceira linha de trabalho são peças individuais, uma necessidade única, é para um equipamento específico, né, não somente mas para uma manutenção ou para resolver um problema pontual. E o que se espera, né, em peças para uso final, né, o que se espera dentro desses três processos? Primeira coisa é custo. A peça não pode custar caro. Por quê? Se ela custar caro, se custar mais caro do que eu fazer uma peça de injeção plástica, para que eu vou fazer? Né? Eu vou lá, faço a ferramenta e tudo bem, injeto 100, 200, 300, mas é mais barato, muito mais barato do que um processo de injeção, do que um processo de manufatura aditiva. Outro aspecto que se usa muito é a velocidade. Né? Eu já tive muitos exemplos que a pessoa não está preocupada com quanto custa. Ela está preocupada do quanto tempo eu vou demorar para ter essa determinada peça na minha mão para poder utilizá-la. Né? Então, eu vou dar um exemplo mais para frente, o exemplo da ventoinha. Lembrem desse evento da ventoinha, que ele é muito barato, vocês vão ver, mas o grande ganho não foi no custo da manufatura em si, mas no custo do tempo em que eu consegui ter algo na mão, na velocidade com que eu consegui ter algo na mão para poder pegar uma linha que estava parada, para voltar essa linha a funcionar. Esse é outro ponto importante. Outro ponto importante é a geometria, não só dimensional, mas a parte geométrica também. Paralelismo, toda a parte de concentricidade, não só a parte de precisão. Então, toda a parte de tolerância de forma né, funcional, e também a dimensional. Então, é importante. Quando você vai fazer 2, 3, 4, 5 peças, é você se preocupar também com a repetibilidade do processo. É você ter certeza que a peça 1 é igual à peça 2, que é igual à peça 3, que é igual à peça 4. Então, também é um ponto bastante importante. A resistência mecânica dessa peça, aquilo que eu falei da isotropia. Então, alguns processos de manufatura aditiva não te entregam peças isotrópicas, que têm, em qualquer direção, a qualidade estrutural em qualquer direção. Então, um ponto extremamente importante. Existem tecnologias que você tem que ficar supervisionando o dia inteiro. Então, independente daquilo que você precisa, você vai ter que ter um operador de impressão 3D, de impressora 3D ou de manufatura aditiva, disponível e olhando a todo momento a impressora ou acompanhando todo o processo. Então, também tem que entender o quanto de autonomia eu preciso ter no meu processo, né, e para a escolha final. Então, tem vários outros aspectos importantes também, eu quis elencar alguns, então é importante que você levante, tá, o que eu preciso? Eu preciso ter baixo custo, eu preciso ter alta velocidade, alta repetibilidade. Não, geometricamente eu faço, o meu processo não requer uma precisão muito grande. Ou estruturalmente, não, é uma peça de montagem, é uma peça de aparência. Então, cada um aqui vai se enxergar dentro de algumas demandas e muitas dessas demandas não estão contidas. Aqui é só um slide referencial. E aí eu volto, né, nesse slide. Qual a melhor tecnologia para pensar em manufatura aditiva? Qual a melhor tecnologia? Se a gente começar a fazer algumas comparações, né, vamos lá, era o filamento, FFF. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Ultimaker é uma tecnologia, é um produto que a LWT disponibiliza, e ela tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Ela é uma tecnologia extremamente versátil, extremamente barata, extremamente fácil, extremamente popular, né? Então, esse é um ponto importante. Tem uma pessoa aqui que eu vi que entrou aqui, ela usa muito esse exemplo, é o Fusca, né? Ela é o que não tem não quebra, né? Exatamente essa aí. Ela é uma tecnologia muito simples, muito versátil e muito barata. Porém, ela tem uma limitação de velocidade. Em alguns casos, ela tem algumas limitações também de qualidade, dependendo do tipo de impressora. Né? Então, ela também tem a característica da isotropia e anisotropia. Então, ela tem olhando essa peça que está sendo impressa à esquerda, né, no sentido vertical, que seria a compressão, ela tem uma resistência mecânica muito grande. No cisalhamento já não tem. Então, também é um ponto a se preocupar. Então, a versatilidade muito grande de materiais. É a melhor tecnologia? Não, depende do que você precisa. Eu preciso de baixo custo e todos esses pontos positivos que tem aqui superam os negativos para a minha peça final, perfeito. A gente tem muito cliente que tem esta tecnologia como parte do seu processo.
não somente essa tecnologia, mas parte do seu processo. Uma evolução natural da tecnologia FFF, também é de filamento, é a FDM, que é uma outra tecnologia. Então, ela tem baixo custo, mas não é tão barata quanto a anterior, mas ela também tem um problema de isotropia, ela também tem um problema de velocidade, mas dimensionalmente, por exemplo, e repetibilidade, ela tem muito grande. Então, é uma impressora, por exemplo, é um tipo de tecnologia que ela garante que eu colocar uma peça para imprimir na sexta-feira, segunda-feira de manhã a peça está lá impressa. Então, é outro aspecto, essa velocidade. Ela tem você não precisa ter um operador acompanhando o processo o tempo todo. Então, também é outra coisa que ela determina. Ela é uma impressora mais cara? Talvez seja uma impressora mais cara, mas ela te entrega pontos e features que a de filamento, por exemplo, a FFF, talvez não entregasse. E a gente está falando, por exemplo, de uma impressora Stratasys, que é uma tecnologia de filamento também, mas com alguns pontos importantes. Um outro exemplo, eu tenho SAF. SAF é um tipo é uma tecnologia de pó, não é laser, é um pó, é uma tecnologia diferente do laser. Né? Eu não vou entrar aqui na tecnologia, se alguém quiser entender um pouco melhor, a gente está à disposição. Ela já é mais limitada na quantidade de materiais, porém, ela tem uma altíssima performance. Então, eu consigo imprimir centenas e milhares de peças em curto espaço de tempo. Ela tem dentro dos processos, ela não tem isotropia, problemas de isotropia. Então, ela é muito parecida com uma peça injetada. Então, se você pegar uma peça e fizer analisar a resistência mecânica desse processo, ela tem a resistência mecânica muito similar ou igual a peças injetadas. Então, também é outro ponto importante. Ela tem uma estabilidade dimensional muito grande, só que ela está limitada, por exemplo, a 2 materiais hoje, PA11 e PA12, e policarbonato no futuro, polipropileno num futuro muito próximo, e ela também tem um custo baixo. Então, é uma outra tecnologia, é uma outra forma de pensar e que atende diferentes outras possibilidades. A mesma coisa acontece com a tecnologia de resina, é uma outra tecnologia diferente, né? Ela também vai atender um nicho de aplicações também um pouco diferente. Por exemplo, ela também é uma tecnologia rápida, ela também é uma tecnologia barata, ela também tem a estabilidade dimensional que outras tecnologias teriam, e tem uma aplicação, uma possibilidade de utilização de materiais extremamente ampla. Materiais de alta performance, materiais de alta. E quando eu falo alta performance, pode ser temperatura, abrasão, resistência química, materiais cerâmicos. A gente está com um cliente, inclusive, indo amanhã, num teste que a gente está fazendo de injeção plástica. Então, a gente imprimiu um molde de injeção plástica cerâmico, com material com base cerâmica, indo amanhã nesse cliente para fazer os primeiros testes para a gente fazer de injeção plástica. Poxa, peraí, olha que legal. Eu não consegui imprimir no material que ele queria, mas eu consegui usar uma tecnologia, imprimir uma peça única, que é um molde, né, que é uma cavidade, para que ele pudesse injetar 300, 400, 500 peças no material que ele precisa lá no final. Poxa, legal, mas essa tecnologia, por exemplo, mas essa tecnologia é melhor que a anterior? Não, ela não tem a mesma quantidade. Quando você precisa de um throughput maior, a tecnologia SAF, por exemplo, é melhor. Então, por isso que eu falei. Então, a gente precisa entender muito bem. Acho que o mais importante na escolha é justamente entender a quantidade, né, o que você espera que a tecnologia te entregue, e baseado nisso é que você vai escolher qual é a tecnologia e quais são os materiais que melhor atendem. O que a gente entende de uma maneira geral, e a gente tem percebido, todas as tecnologias são importantes, as empresas naturalmente acabam comprando diferentes tecnologias para atender diferentes demandas. Então, normalmente, uma só impressora atende a todas as demandas? Não. A gente vem percebendo que existem processos específicos que estão sendo atendidos por tecnologias e impressoras específicas. E todas elas se complementam ao final do dia. Só para dar um exemplo, né, a gente começa a fazer algumas coisas, que esse aqui é um exemplo que é o seguinte: a tecnologia ela atende a todas as peças? Não, não necessariamente. Por exemplo, aqui a gente fez uma simulação usando aquela tecnologia SAF, que é a tecnologia de pó, para 3 peças diferentes. Não, só para vocês terem uma ideia,
esta peça ela é bem pequena, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, em milímetros, ali a gente está falando de 13 por 13 por 25 milímetros. Ah, não, 13,9, 14 por 14 por 25. É uma peça bem pequena, com volume de aproximadamente 1 cm3. Dentro da tecnologia SAF, a gente consegue produzir 1.500 peças por ciclo. Então, um ciclo demora em torno de 12 a 13 horas, né, mais ou menos, para você ter uma ideia. O ciclo, o processo como um todo demora um pouco mais, mas o ciclo de impressão dentro da impressora, aproximadamente 12, 13 horas. E essas 13 horas produzem 1.500 peças. Fazendo um cálculo de break-even, né, que é em que momento faz sentido a injeção plástica versus a impressão 3D, a gente está falando de uma produção de 500 mil peças. Então, para esta peça, se eu preciso de 500 mil peças por ano, mais de 500 mil peças, vale mais a pena eu ter uma injeção plástica. Se eu preciso de menos do que 500 mil, faz mais sentido eu ter uma impressora 3D SAF. Para vocês terem uma ideia do que é possível fazer. Então, essa peça fica muito clara e fica muito distante, né? Uma da outra. Uma outra peça diferente, é o mesmo exemplo, a produção é menor, uma peça um pouquinho maior em volume, então eu consigo produzir 950 peças, e o ponto de break-even ali aproximadamente em 50 mil peças, que é a mesma coisa. Então, tá, eu preciso dessa peça 5 mil por ano, puxa, legal, vale mais a pena impressa do que injetada. Ah, eu preciso dessa peça 100 mil, vamos ter uma injetora e etc. E um terceiro exemplo, aí a gente está falando de uma produção menor, uma peça geometricamente maior, né, em volume maior, e que o ponto de break-even, ele também ali gira em torno de 250 peças. Agora, eu faço a seguinte pergunta, se eu precisar dessa peça, eu não tenho essa peça de engenharia, eu preciso colocar essa peça no mercado, segunda-feira, 10, 20, 30 peças, independente da quantidade de peças. Quanto tempo eu demoro para criar uma ferramenta, fazer o tryout, para começar a produzir? Em quanto tempo eu tenho essa peça disponível para entregar para o mercado, eventualmente, para que comece a ser utilizado? É outro ponto. Pensando no longo prazo, vale a pena injetado. Mas pensando num tiro rápido, vale mais a pena o impresso. Outro exemplo que eu vou colocar aqui, que eu acho que é bastante interessante, que é o exemplo que eu voltei a falar. Né? Esse motor aí é um motor que estava numa linha de produção, a ventoinha dele deu problema, a empresa que fornece esse motor, ela normalmente tem a ventoinha para vender, que é uma peça de reposição, mas especificamente para esse motor, um motor um pouco mais antigo, não tinha. Então, beleza, não tinha ventoinha, precisava comprar um motor novo e ponto final. O motor novo custava 15, 16 mil reais, né? E para ter um motor novo para colocar. O problema não foi nem o custo do motor. Então, se vocês olharem aí, o motor novo custava 15, 16 mil, e o processo de manufatura aditiva custou R$ 262 e demorou em torno de 5 horas para ter a ventoinha na mão. Aí tem uma grande diferença, puxa vida, legal, bacana, mas o maior diferencial aqui não foi nem o tempo o custo da manufatura versus o custo do motor. Eles demorariam pelo menos 48 horas para entregar esse motor e esse motor estar montado na linha. Imagina uma linha não produzindo por 48 horas por causa de uma ventoinha. Então, aqui o maior custo, na verdade, que na verdade não dá para colocar aqui, porque aí é muito específico, né? Aí são informações específicas da empresa, mas para vocês terem uma ideia, este exemplo pagou a impressora. Uma peça, essas 48 horas de linha parada, na verdade parou só 43, né? Porque a gente teve o tempo de produzir a peça e tudo mais. Essas 40 horas paradas pagaram o custo do projeto. Então, para vocês terem uma ideia. Então, é a tecnologia certa, na hora certa, e com as pessoas capacitadas corretamente, num processo correto. Lembra dos 3 P's que eu falei anteriormente? Uma outra referência, né? Aqui eu peguei uma peça aleatória, uma peça, né, uma peça plástica aí para dar um suporte para um dispositivo, né? E onde a gente faz as análises, né? Poxa, vamos analisar esta peça para diferentes tecnologias, o quanto é o custo por peça, quanto cada uma das peças faz. Então, esse é um trabalho extremamente comum que a gente costuma fazer para diferentes tecnologias. Então, por exemplo, essa peça, a gente fez uma simulação para FDM, uma simulação para pó, né, para FDM, porque é filamento, para pó, e a mesma simulação para resina, para chegar aí
em parâmetros para escolher qual dessas tecnologias é melhor. Eu não sei se ficou claro, mas esse para mim é o penúltimo slide, eu já estou encerrando aqui, ó, até as 9h50, né, tenho mais 5 minutos aqui para finalizar a apresentação, depois a gente passa para um ponto importante aqui, que é o sorteio da impressora. Então, só para colocar qual é, para a gente finalizar, né, qual a melhor tecnologia disponível para impressão de peças finais. Pensem a respeito, mas eu vou dar a minha opinião e o que eu considero. Não existe a melhor tecnologia para isso. Existem diferentes tecnologias, existem diferentes qualidades diferentes de impressão. Então, a gente está falando de... Desculpa, deixa eu voltar à frase anterior. Então, não existe a melhor tecnologia de manufatura aditiva e não existe o melhor fabricante desta tecnologia. Existem tecnologias e existem fabricantes. E vocês precisam analisar profundamente o que é melhor para a sua necessidade. Por que você precisa, né, entregar para o seu cliente final. O seu cliente final precisa de custo com baixa qualidade? Beleza. Eu preciso de velocidade, eu preciso de materiais, eu preciso de... Então, tem vários aspectos a serem analisados. E essa é uma escolha, como eu disse, vou repetir, eu fui chato e vou falar isso de novo. É muito difícil, é a parte mais, talvez, crítica do processo, ok? Bom, o que levar daqui de maneira resumida, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou, eu acho que tem alguns pontos que eu gosto de colocar, eu só vou reforçar, essa apresentação a gente vai mandar para todos vocês, então fiquem tranquilos, vocês vão receber essa apresentação, tudo que está aqui, tá? E eu estou à disposição para o que vocês quiserem, nosso time está aqui à disposição. Então, o que levar daqui, né, de uma maneira resumida? Pensem que manufatura aditiva ainda é um processo de inovação e requer uma mudança cultural muito grande. Você vai ter que ter muita resiliência, em muitos momentos você vai ter que quebrar paradigmas, né, dentro do processo. Então, vai ter que fazer, vai ter, infelizmente, que dar aquela brigada em alguns momentos, porque não é uma tarefa fácil e é uma tarefa realmente, mas é muito gratificante. Tá? Então, é muito legal. A análise deve ser o mais completa possível. Já falei isso várias vezes. Leve em consideração tempo de produção, custos diretos e indiretos, pós-processo, quantidades, qualidade, dimensional, qualidade estrutural. Faça uma análise muito profunda, né, do que você precisa, né, a todo momento. Crie um padrão, adote um processo. Né? Não é só o produto, não é só a tecnologia. Você tem que ter um processo para isso. Aprofunde-se na tecnologia e fornecedores de equipamentos. Olhe todo o mercado. Né? Não se restrinja a olhar um fabricante. Cada fabricante tem a sua qualidade, cada fabricante vai te entregar alguma coisa, cada fabricante vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos baseado nas suas demandas. Tá? Não olhe uma coisa única. Tá? Então, isso eu considero importante. Infelizmente, as coisas mudam muito rápido nesse mercado. Então, aquela sensação de que eu nunca estou atualizado, ela me parece frequente. É igual quando a gente começou com trabalho, não sei se tem alguém aqui de informática, eu trabalhei com muito relacionado à TI lá no passado, e eu me sentia extremamente inútil, porque toda semana aparecia alguma coisa nova e parece que a gente estava desatualizado o tempo todo. Então, é uma tarefa de tempo integral. Diferentes tecnologias geram diferentes resultados. Já falei isso também. Mesmo a tecnologia em diferentes fabricantes geram resultados diferentes. SLA é tudo igual. Não é. FDM é tudo igual. Não é. Então, tem fabricante diferente que entrega qualidades diferentes, precisões diferentes, equipamentos diferentes. Então, a tecnologia não é só a tecnologia que determina, o fabricante também é importante. E sempre que precisar de ajuda, a LWT está disponível. Né? A LWT faz um trabalho muito grande, muito profundo, né, de apoio e ajuda para vocês, para que um dia que vocês precisarem, decidirem implementar um processo de manufatura aditiva no dia a dia de vocês, a gente está aqui à disposição. Beleza? Então, acho que era só. Deixa eu só confirmar aqui. Coloquei 2 casos interessantes aqui, o caso da Natura e da Marco Polo.
que são casos de sucesso, casos documentados, que vão um pouco além daquilo que eu falei. Para outras aplicações também, então, robôs colaborativos, dispositivos do caso da Natura, no caso da Marco Polo também, teve um caso que está documentado aí no nosso 8º Congresso. Quem quiser se aprofundar, são 2 vídeos que eu recomendaria que vocês vissem, para que evoluíssem, ouvissem, na verdade, não o que a LWT está falando, mas o que eles, como clientes, como os utilizadores da tecnologia, estão fazendo. Novamente, para quem não viu, né, a LWT é uma empresa com várias tecnologias, com vários, trabalha muito com a TIA, SolidWorks, Dassault, Ultimaker e Stratus, não somente Stratus, então a gente trabalha tanto com a tecnologia desktop quanto a tecnologia industrial também, e a SolidCAM, que é a parte de usinagem, criação de programas de ISO, de usinagem, que é o SolidCAM. Tem muita informação nossa disponível no nosso site. Usem, abusem, nos sigam nas redes sociais, não só a mim, mas também as redes sociais, principalmente o LinkedIn. O LinkedIn é hoje nossa maior mídia social, justamente profissional, para prover informação focada no dia a dia. As outras mídias também existem, mas a gente foca muito nosso esforço maior hoje está contido lá no LinkedIn. Então, nos sigam, que é bastante importante. Vou abrir rapidamente para perguntas. Eu vi aqui no chat que já tem algumas perguntas. Eu vou usar mais alguns minutos aqui para a gente conseguir fazer aí, para finalizar aí corretamente a nossa apresentação. Beleza? Voltando aqui, vamos lá. Beleza? Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só olhar no chat aqui se tem alguma coisa. Iniciaremos. Bom dia também. Beleza. Sidemir, não se preocupa. Sidemir já é um companheiro antigo já. Tá aqui. Bom dia atrasado, mas chegando. Beleza, obrigado. Acho que é importante. Caso tenha alguma pergunta, é isso aí. Fique à vontade para fazer perguntas. Esse é o momento certo. Estou vendo que já está chegando algumas outras aqui. De César, vamos lá. Bom dia. Vocês possuem treinamento, curso relacionado ao tema de análise de custos, materiais e tecnologias, que prepare o profissional para fazer análise e escolha correta do tipo de manufatura a ser utilizada na produção de uma determinada peça? De uma maneira muito focada, talvez não. Porque, de César, não é uma tarefa simples. Não existe hoje uma tarefa muito simples. O que a gente vem percebendo que muitas universidades, depois a gente pode falar isso, pode me procurar meu time, muitas universidades têm criando cursos de pós-graduação que conseguem levar ou estender um pouco mais esse conhecimento superficial para a manufatura aditiva. Então, não existe hoje na LWT isso diretamente. A gente hoje faz isso como serviço. Então, empresas que nos contratam para fazer esse tipo de serviço, a gente faz e apoia e ajuda e cria lá um processo, né, imprime benchmarks, a gente consegue fazer isso de uma maneira bastante profissional, né, ou, eventualmente, procurar ajuda no mercado com algumas universidades, algumas pessoas fazem isso como capacitação. E vem crescendo cada vez mais. Beleza, de César? Vamos lá. O Sidemir também tem uma pergunta. Bom dia, seria de suma importância projetista fazer algum treinamento para projetar as peças pensando em manufatura aditiva? Excelente pergunta, Sidemir. Sim. Por quê? Lembra, um dos slides que eu mostrei aqui no começo foi o Design for Additive Manufacturing. Quando você transfere, você muda, na verdade, o processo de manufatura aditiva, perdão, eu vou refazer a sentença para ficar mais claro. Quando você projeta alguma coisa, esse projeto ele tem, normalmente você leva em consideração, muitas das vezes, o processo que ele será manufaturado. Por exemplo, eu vou, fazer algo que será usinado. Então, eu evito peças muito finas, eu evito profundidades muito grandes, eu evito geometrias muito orgânicas. Essa peça vai ser injetada. Ela vai ter que ter 3 graus na parede para poder fazer, para desmoldar. A mesma coisa segue para a manufatura aditiva. Então, sim, uma peça que foi projetada para ser injetada ou usinada seria muito bom e produtivo e importante que ela fosse repensada para a manufatura aditiva. Existe algum treinamento? Sim, existem vários.
Tem uma pós-graduação no ITA, hoje, eu já sei que tem. A gente também pode apoiar a própria LWT hoje tem esse expertise, esse conceito, então a gente vende esse treinamento aqui na LWT para quem usa CATIA, principalmente, ou SolidWorks. Então, sim, existe e é possível. Pessoal, talvez não dê tempo de responder a todas as perguntas, mas eu prometo a vocês que eu vou responder todas elas posteriormente, tá? Então, eu vou responder essa aqui como última pergunta do Misael Bezerra, e depois, infelizmente, não vai dar tempo das outras, mas eu prometo que eu vou responder depois do sorteio para cumprir o horário. Eu vou responder depois do sorteio as restantes e a gente vai gravar essas respostas. Então, quem não tiver tempo, tiver compromisso, a gente só vê o vídeo ao final, né? Lá no final do nosso vídeo que a gente vai postar no YouTube, vocês vão ter as respostas a todas as perguntas, tá bom? Então, eu vou responder essa como última pergunta e depois a gente segue essa sequência. Trabalho na indústria automotiva, Misael Bezerra, trabalho na indústria automotiva, estou pesquisando tecnologias para implementação no processo. Agradeço pelas orientações, me ajudou muito. Perfeito, Misael. Eu acho que a gente acabou respondendo a sua pergunta aí nas perguntas anteriores. E depois a gente entra em contato com você pessoalmente, ou a gente pode conversar, ou eu, alguém do meu time, para entender o que você precisa, como é que a gente pode ajudar e evoluir. Isso vale para todos vocês, tá? Não só para mim. Então, não só para você, não só para o Misael. Qualquer um de vocês que queira entender, aprofundar, aproveitem a oportunidade, a gente está disponível aqui para isso, ok? Então eu vou passar a palavra para o Lucas, para a gente fazer o sorteio, e depois às 11 a gente encerra, né? Assim, encerra oficialmente, eu vou responder as outras perguntas que estarão disponíveis no vídeo. Depois, quem quiser ficar, fiquem, vai ser um prazer. O tempo que precisar aqui, eu estou tranquilo, posso ficar mais um tempo para responder a todas as perguntas. Lucas, palavra sua. O Ricardo Garcia está presente aqui conosco aqui ou não? Se é presente, manda uma mãozinha aqui no chat. Sim, estou presente. Aí, Ricardo, parabéns. Tá vendo, gente? O Obrigado, Ricardo existe, tá? Isso é bom, não foi combinado, certo, Ricardo? Obrigado. Almeida, gostaria de saber o processo de resina imprime a cavidade para depois injetar o material final? Sim, imprime. Eu não conheço o PA66, desculpa, o PA66 como produto final. Sim, ele injeta. A gente tem algumas limitações que tem que tomar alguns cuidados. Eventualmente a quantidade de peças, eu quero imprimir 100 mil peças. Não, ainda o processo de injeção plástica com moldes usinados ainda são importantes. A gente está falando de pequenos lotes, peças pequenas, mas sim é possível. Procura a gente, se você tiver interesse de aprofundar um pouco mais no assunto, entre em contato com a gente ou a gente entra em contato com você para a gente falar um pouco melhor aí a respeito dessa aplicação, mas sim é possível. O Igor Moreira, a matéria para impressão FDM no Brasil é muito alta, o custo. Existe algum fornecedor nacional que vocês indicam? Sim, Igor tem. Depende da máquina. Por exemplo, a gente está falando de máquina Stratasys, o material ele é chipado, ele tem que ser comprado da Stratasys. Mas sim, hoje tem alguns fornecedores locais. Talvez eu não tenha neste momento nenhum para te indicar, não abertamente. Eu posso passar 2, 3 nomes, Igor, 2, 3 nomes, depois de algumas empresas que a gente vem comprando. Uma delas, por exemplo, eu vou dizer, National 3D. Eles são uma empresa boa, eu gostei bastante da qualidade do material deles para impressoras abertas. As próprios materiais da Ultimaker ou da MakerBot, que a gente também vende. Então, sim, tem para FDM hoje. E, eventualmente, além desses, se você precisar de mais informação, a gente está aqui à disposição. A Silvia, os cursos na área estão sendo reestruturados para focar em projeto digital justamente como projeto tradicional. Beleza, é isso mesmo, Silvia. Falei agora há pouco, né? Muito obrigado aí pelo comentário. As universidades começaram a perceber que existe uma necessidade, uma demanda em transformar a manufatura aditiva, e quando eu digo manufatura aditiva, o processo, né? Não somente a manufatura, mas a preparação, design for additive manufacturing, todo o ciclo, né? Desde a criação até a manufatura, incluir isso com protagonismo dentro dos cursos. Então, algumas universidades já colocaram isso, estão colocando isso no currículo, já para algumas horas, evoluindo um pouco mais, ou como cursos de extensão
também tem algumas universidades que estão seguindo essa linha. Silvia, obrigado pelo comentário, sem dúvida. Adriele, obrigado pelas palminhas, também aqui a Adriele agradecendo, o Emanuel parabenizando o Ricardo também, a Priscila, né? O Emanuel, estamos sempre preparados para uma próxima vez. Ricardo, desfrute. Eu vou dar a brincadeira que o Emanuel, eu já conheço o Emanuel há muitos anos, também é um cara incrível, um evangelizador, já falei dele, vou passar o contato dele, dos blogs dele, para que sigam ele, que é um cara muito legal, ele fala de manufatura aditiva sem religião, né, sem partido, ele fala de uma maneira bastante aberta, então, às vezes eu fico feliz com ele, às vezes eu fico bravo com ele, mas é um cara legal, é um cara fomentar a manufatura aditiva, e não em detrimento da tecnologia A, B ou C, ou do player A, B ou C. Então, eu acho isso muito legal. E o que a gente sempre brincou que o sonho dele é ter uma impressora dessa. Falei, Manu, participa lá, que a gente, né, você participa do sorteio. Eu não posso te dar a impressora, mas participou do sorteio, então não foi dessa vez, Manu. Legal, de César, parabéns a todos. Muito obrigado aí, Emanuel. As perguntas ficam flutuantes. Obrigado. Eu já descobri aqui depois de um pouquinho de mais trabalho, né? Obrigado, Vitor. Temos que voltar ao trabalho, beleza. Sistemir, senhor Thiago Mendes me mata. Estou aqui, claro, beleza. Maravilha. Maravilha. Gente, as perguntas acabaram. Então, esse finalzinho aqui ele vai estar disponível também como vídeo, né? Então a gente vai acabar colocando o vídeo aí completo aí nos próximos dias. Vocês vão receber um e-mail agradecimento com as informações que eu prometi aqui e também com a apresentação. Então, a apresentação em PowerPoint, todos vocês vão receber, tá bom? Da minha parte, eu agradeço a todos e todas pela disponibilidade. Não é fácil nos dias de hoje, estamos chegando no final do ano, está todo mundo cansado já, né? Já está olhando 2024. Então, estar aí, teve acho que um quórum de quase 50 pessoas, estarmos todos nessa quantidade no final do ano, eu me considero uma pessoa né, quase que abençoado. Obrigado pela presença de todos. E a gente está aqui na LWT disponível para apoiar e ajudar vocês em qualquer projeto, em qualquer vontade, em qualquer sonho, qualquer ideia que vocês tenham. A gente está aqui disponível para isso. Obrigado, gente.